Olá, meu nome é Eduardo e essa é a terceira aula do curso Descomplicando o ECG. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema de condução cardíaca. Para isso, eu vou fazer uma representação do coração. Bom, a primeira coisa que vou falar, para relembrar da parte da anatomia, seria as localizações. Aqui seria o átrio direito, aqui o ventrículo direito, o septo interventricular, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Bem, como a gente lembra, o ventrículo esquerdo tem paredes mais grossas, porque ele bombeia contra uma resistência muito maior do que o ventrículo direito. Bom, o que é importante saber aqui? Além dessa anatomia bem básica, tem uma outra parte da anatomia que é extremamente importante, antes de a gente começar a falar propriamente dito do sistema de condução. Para conduzir os impulsos elétricos, o coração faz uso de fibras musculares especializadas. O problema é que as próprias fibras musculares do coração são capazes de transmitir impulsos elétricos uma com as outras. O que impede desse impulso ser distribuído de forma desorganizada, em grande parte, é o esqueleto fibroso que se encontra formando um anel que, além de servir de suporte para as válvulas, aqui no caso a tricúspide e aqui a válvula mitral, também impede que haja condução de eletricidade, uma vez que, como é tecido conjuntivo, não permite transmissão de energia. Do mesmo modo, esse esqueleto fibroso do coração forma a parte membranosa do septo interventricular, também impedindo que essa condução aconteça de maneira errada. Bom, agora considerando que a gente tem essa proteção separando os átrios dos ventrículos, tem que existir uma maneira desse impulso ser conduzido de maneira organizada entre todas as estruturas do coração. A maneira que o nosso corpo tem de transmitir isso se dá pelos feixes de condução. Primeiro, sempre vale a pena lembrar que existe um grande centro regulador da condução elétrica no coração. Na maioria das pessoas, esse é o centro que gera os impulsos elétricos, conhecido como nó sinoatrial. O nó sinoatrial se encontra na porção superior direita do átrio direito e ele é responsável pela geração dos impulsos sinusais numa pessoa normal. Esses impulsos são conduzidos por feixes posterior, médio e anterior para um outro nódo, que é o nódo atrioventricular. O nó sinoatrial também transmite, através do feixe de Bachmann, para o átrio esquerdo, a fim que a condução seja muito rápida e sincronizada, para que tudo aconteça de maneira exata. Fato interessante é que o nó atrioventricular, que se encontra na divisão entre os dois, ele pausa a contração por alguns momentos, de modo que os átrios contraem antes dos ventrículos. Depois de uma pequena pausa, o nó vai permitir a condução dos impulsos elétricos, passando pelo septo interventricular e formando o que a gente chama de ramo principal ou feixe de His. Esse feixe de His vai se dividir no feixe direito, que vai inervar o ventrículo direito, e o feixe esquerdo. O feixe esquerdo ele tem mais duas subdivisões. Os fascículos posteriores, que vão inervar a parte posterior do ventrículo esquerdo, e o fascículo anterior. Depois de se transformar de feixe de His para os ramos esquerdo e direito, as porções terminais são as fibras chamadas fibras de Purkinje. Por esse sistema, permite que haja condução
organizado dos impulsos elétricos. Então, relembrando, o impulso nasce do nó sinatrial, ele é transmitido para o átrio esquerdo pelo feixe de Beckmann, de forma que haja contração do átrio direito e o átrio esquerdo de maneira sincronizada. O nó sinatrial também transmite esse impulso para o nó atrioventricular, que permite que haja um atraso, de forma que os átrios contraiam antes dos ventrículos. Esse impulso é transportado pelo feixe de His até os ramos direito e ramo esquerdo. O ramo direito ele vai originar as fibras de Purkinje que vão fazer a contração do ventrículo direito, e o feixe esquerdo é dividido entre fascículos posterior e anterior, que também vão dar nas fibras de Purkinje que vão fazer a contração do ventrículo esquerdo. Lembrando também da importância do anel fibroso para impedir que o impulso elétrico originado no átrio faça uma via acessória e contraia um dos ventrículos. A gente vai ver na síndrome de pré-excitação quando isso ocorre, quando há uma condução anômala de impulso do átrio para o ventrículo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.